O quão incrível seria para você se livrar para sempre da ansiedade? Olá, mentes ousadas, sejam bem-vindos aqui a mais um Ousadamente. E a Grazi estava morrendo de saudade de gravar aqui para vocês. E hoje, finalmente, um vídeo maravilhoso, transformador. Já vou te chamar para ficar até o final, que hoje eu vou revelar algo profundo que a Gra aprendeu, está aplicando na vida dela, está ajudando, e hoje eu quero que você também experiencie e viva de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, fica até o final do vídeo que eu vou revelar no final o que você vai fazer para se livrar da ansiedade aí para sempre. Não é nenhum elixir, não é nenhum passe de mágica, não é nenhuma medicação, nada do tipo. É algo que está dentro de você. Antes disso, eu já quero te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para ter acesso a mais conteúdos maravilhosos como esse. E deixa o seu likezinho aqui para o YouTube entregar esse vídeo maravilhoso para mais pessoas. Sem delongas, vamos lá. Como eu falei, hoje eu vou explicar algo muito profundo para depois a gente tocar no ponto da ansiedade, para que vocês compreendam como fazer para sair desse estado terrível de ansiedade, de crise de ansiedade. Eu já sofri com ansiedade. Gente, eu era uma pessoa que parava na emergência várias vezes, tendo crise de ansiedade, sem conseguir respirar, com aquele aperto no peito. Então, eu sei o que eu tô falando. Só que assim, existe algo muito profundo que a Gra teve acesso, que eu preciso compartilhar com você para te ajudar. Então, pensando nisso, eu fiz uma ilustraçãozinha, olha só, aproveitando para mostrar mais uma vez os meus talentos com a arte, com o desenho. Viram como eu desenho bem? Não se preocupem, que pelo menos para explicar vai ficar mais lúdico, porque é algo realmente complexo. Então, não se atenham aos desenhos em si, mas é só para que fique mais didático, para que vocês compreendam o que eu quero falar hoje. Vamos lá. Aqui tem um desenhozinho de uma pessoinha, tá? Representando o corpo físico. Aqui eu tenho uma linha onde representa o tempo, o passado, o futuro, o presente. E por que eu desenhei isso? E aqui eu coloquei uma correlação com o objeto, porque eu aprendo mais fácil dessa forma e eu acredito que as pessoas também aprendam quando a gente faz uma correlação com alguma situação do dia a dia. Fica mais fácil para o nosso cérebro processar uma memória com algo que já é familiar e a nossa mente conseguir aí trazer esse banco de dados que está armazenado lá no cérebro para que a gente possa, então, bingo, compreender esse assunto tão profundo que muitas vezes com a mente a gente não consegue. Na verdade, esse assunto a nossa mente não consegue compreender. Por isso, eu estou usando o lúdico, o desenho, para que ela consiga compreender. Mas não se preocupe, que a sua consciência, ela sabe tudo. E é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui. Vamos lá. Nós somos o corpo físico. Quem nós somos, afinal? É sobre isso que eu vou falar. Porque para que você entenda como sair da ansiedade, você precisa entender quem você é. Então,
Está aqui o corpo físico, representando o nosso corpo mesmo. Aqui dentro eu coloquei um cérebrozinho, coloquei a mente, coloquei outro balãozinho escrito consciência e outro balãozinho escrito Deus. Primeiro eu vou explicar aqui desse lado, depois eu vou usar o exemplo do objeto para que fique mais fixado na mente de vocês, tá bom? Vamos lá. O nosso cérebro, que é a parte concreta, onde nós conseguimos pegar a massa encefálica, o encéfalo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença entre cérebro e mente. Tá maravilhoso esse vídeo, eu vou deixar a descrição dele aqui. Ou vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. Para você que ainda não assistiu, vai lá assistir para compreender ainda mais sobre isso. Mas enfim, o nosso cérebro, que fica dentro do nosso crânio, da nossa cabeça, tá? É a parte que a gente pode palpar, é a parte física. A nossa mente, que é a parte não física. Por exemplo, se eu dissecar um cérebro, fizer cortes no cérebro, eu consigo ver estruturas cerebrais, analisar células cerebrais, estrutura, lóbulos, giros, sulcos, coisas do cérebro, eu consigo analisar. Mas a mente, o pensamento, eu não consigo. Porque já é comprovado, cientificamente inclusive, que a mente é algo abstrata, não palpável. A mente, do contrário que muitas pessoas pensam ainda, ela não é algo dentro do cérebro. Então, se eu fizer uma dissecação do meu cérebro, eu não consigo ver o pensamento, eu não consigo ver a mente. Então, a mente é algo projetado sobre o cérebro. Nós não pensamos com o nosso cérebro, nós usamos o nosso cérebro para pensar. Então, o cérebro é uma ferramenta da mente, para que a gente consiga se relacionar com o corpo e com o meio físico, com o mundo físico aqui. Olha que interessante, né? Algumas pessoas chamam a mente também de alma e de espírito. A Bíblia traz também a mente como o eu inferior. Então, existem várias... Tem o homem e o eu inferior. O homem, ele está se tratando do corpo físico. O eu inferior seria a mente. E aí tem lá, mente consciente, que é o ego. A psicologia trata como ego. Então, existem várias nomenclaturas, tudo para dizer uma mesma coisa. Mas eu não quero me apegar tanto a isso para não ficar muito complexo. Eu quero que seja realmente mais próximo de nós, para a gente entender. Então, não vou usar muito termo técnico, não. A mente, vocês já entenderam, né? Que não é algo palpável, que é algo que é projetado no cérebro para que a gente consiga usar as funções cerebrais e funcionar o corpo e viver e pensar e tudo, enfim. A consciência, olha só que coisa incrível. A consciência também, mas não é aquela consciência de, eu tenho consciência de que eu fiz isso, de que eu fiz aquilo, não. Essa consciência que a gente fala, a gente tem com a mente, né? Mas a consciência é o nosso eu superior, também conhecido como eu superior, também conhecido como Espírito Santo, como o nosso espírito, conhecido como centelha divina, eu superior. A consciência é quem nós somos em essência.
consciência é quem nós somos. Olha só que coisa interessante. Lembrando que tudo que eu falar aqui não é sobre religião, tá? É porque eu estudo a Bíblia. A Bíblia é um livro muito importante, onde tem muita coisa lá para nos ajudar a entender quem nós somos. Eu particularmente gosto. E assim, lá no na Gênesis, quando fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, vamos lá, você vê quem é Deus? Deus é Espírito. Na própria Bíblia tem lá. Quando perguntam a Jesus quem é Deus, ele diz que Deus é Espírito. Espírito, não um espírito, ele é Espírito. Então, Espírito não é corpo físico. Espírito é algo que a gente não pega. É energia. Ele é tudo que há. Ele é a força criadora de tudo. Então, quando ele fala que o homem é a imagem e semelhança dele, é no sentido de que nós somos uma consciência não forma, que temos esse poder também. O que é que Deus faz? Ele é o criador de tudo, não é? Por isso que você já deve ter ouvido falar em lei da atração, que nós somos co-criadores. Por que co-criadores? Porque Deus é o criador, e o que é um co-criador? É que cria junto com alguém. Então, se nós somos uma emanação de Deus, por isso que algumas pessoas chamam a consciência de centelha divina, porque Deus emanou um pedacinho dele, da energia dele, digamos assim, que somos nós. Olha que coisa linda, né? Então, nós somos um co-criadores, porque nós somos um pedacinho de Deus. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era essa parte de quem nós somos. E calma, que quando eu entrar no trâmite da ansiedade, você que está ansioso, se acalma aí, segura, você vai entender. Você é essa consciência. Você é essa consciência por trás de tudo. Aí olha só o que acontece. Você é isso aqui, né? Eu botei pequenininho, mas a consciência é grande. A consciência, imagine, um pedaço de Deus. Você é um pedaço de Deus, digamos assim. Então, você é que manda um pedacinho seu. Então, aqui, ó, a consciência é 99%, digamos assim, de quem nós somos. A mente é apenas 1%. Olha só, Deus emanou uma porção dele, que somos nós, quando ele nos criou. E nós, quando viemos à Terra, viver uma experiência humana, nós emanamos, que somos co-criadores, um pedacinho de quem somos, que é a mente, para poder se relacionar, animar. O que é a mente? O ego é o pedacinho de quem nós somos que dá vida ao corpo, porque nós, consciência, somos grandes demais para caber no corpo. Eu não sei se você já ouviu cientistas falarem, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade total. Já ouviram isso? Por quê? Porque nós somos consciência. Consciência é Deus. É um pedaço de Deus. É algo muito grande para caber dentro de um corpo limitado e pequeno. Então, a mente é apenas uma emanação
de quem nós somos, que é a consciência, ou o Espírito, a centelha, ou o Espírito Santo. Nós somos um pedacinho dele aqui, a mente, que ele emana para se relacionar aqui na Terra. Porque o cérebro não teria capacidade de comportar toda a nossa consciência. Nós. Tudo que nós somos. Como assim, Gra? Que coisa incrível, né? Calma, para você que ainda não entendeu, eu vou explicar com um exemplo do objeto e vai ficar, ó, mais tranquilo para você compreender. E aí, o que é que acontece? Os pensamentos, como eu já falei num vídeo que tem aqui das crenças, dos pensamentos, os pensamentos que a mente pensa, não é você, não sou eu. Como assim, Gra? Você consegue observar um movimento de pensamentos que fica na sua mente? Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, vem um monte de pensamento. Que você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você consegue observar essa movimentação de pensamento? Aí você vai dizer, sim. Se você consegue observar, é porque você não é ele. Se você fosse a sua mente, você não conseguiria observar os pensamentos. Por quê? O meu olho consegue observar ele mesmo? Não, porque ele é o olho. Mas ele consegue observar o olho de outra pessoa. Então, se eu consigo ver o movimento mental que acontece dentro da minha cabeça, eu não sou o movimento mental. Incrível, né? Eu sou a consciência por trás, a consciência observadora. Porque se eu observo algo, eu não sou aquele algo. Se eu sou aquele algo, eu não consigo observar. Perceba que os animais, eles não têm a percepção de que eles são animais, eles apenas são. Nós temos essa capacidade de observar os pensamentos que a mente faz. Por quê? Porque nós não somos a mente. A mente é apenas uma projeção pequena de quem nós somos para poder nos relacionarmos, porque o cérebro não comportaria quem nós somos em essência. Então, o cérebro recebe essa emanação de pensamentos que fazem com que a gente aí fique armazenada memórias. Ficam memórias armazenadas ali. Vamos lá. Agora, para que vocês entendam ainda mais isso, olha só que interessante para ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho aqui um computador. Então, esse monitor, que é a parte palpável, representaria o cérebro. Eu já falei que é a parte que você pode pegar, tá? Só que para o computador funcionar, para que você consiga fazer coisas dentro do computador, você precisa de um sistema operacional. Então, a mente seria o Windows XP, o Windows, o sistema operacional que nos permite instalar programas ali dentro. Então, ele não é palpável, você não pega o Windows. Você pega o monitor do computador, mas você não consegue pegar o Windows. E as estruturas do cérebro, os lobos, os giros, estariam representados pelas peçazinhas que ficam dentro do monitor, a CPU e tudo que compõe o computador, digamos assim. Mas a mente estaria representada pelo sistema operacional desse computador. Porque se eu não tenho um sistema operacional, o computador é apenas uma máquina lá que não tem funcionalidade. É o que acontece
Quando, por exemplo, o cérebro, a pessoa faleceu, o cérebro tá lá, mas ele não funciona mais para pensar, por exemplo. Não tem funcionalidade nesse sentido. Então, e o que seria então, Gra, a consciência nesse sentido? A consciência, eu vou dizer que seria a internet. Eu coloquei um sinal de Wi-Fi aqui. Seria essa internet que está mandando a informação maior, né? Porque assim, se eu não te... Aí digamos que para baixar o Windows, olha só, para eu baixar o Windows no meu computador, eu preciso ter a internet. Só que a internet, ela é algo enorme, ela é algo que me proporciona fazer diversas coisas. E uma internet só, eu posso logar em vários aparelhos ao mesmo tempo, para vocês terem noção de como a consciência é algo maior. Só a termo de ficar lúdico, tá, gente? E sem a internet, o Windows não consegue ser instalado no computador. Então, a internet emana um pouquinho da energia dela para poder instalar o Windows, para ele funcionar. Olha só. Então, ele também não está dentro do computador, né? Ela está emanando uma porçãozinha dela, da internet, do sinal de internet, para que tudo funcione. Mas, se eu tiver só o Windows instalado e o computador e não tiver a internet, que seria a consciência, você concorda comigo que esse computador, ele vai ficar operando num mínimo do mínimo possibilidade? Quase não dá para fazer nada no computador sem internet. Você vai conseguir mexer em alguns aplicativozinhos, né? Básicos que não necessitem de internet, mas você fica muito limitado para poder fazer outras coisas sem a internet. Quem seria Deus? O criador da internet. Eu coloquei assim para ficar lúdico, mas claro que ele seria o criador da internet, o criador do computador, o criador de tudo que existe. Mas aqui, focando nesse sentido, o que eu quero dizer isso? Que sem a internet, eu coloquei aqui, os programazinhos que são instalados dentro do computador seriam os pensamentos, tá? E aí, pronto, digamos que, o que é que acontece? Aí eu vou chegar, o que é que tudo isso tem a ver com ansiedade, Gra? Tem a ver que quando nós esquecemos que nós somos a consciência e nós nos identificamos com a mente, que é limitada e apenas 1% de quem nós somos, nós nos apegamos com as programações da mente, que são muito limitadas, pequenas. A mente, ela trabalha em modus operantes com o tempo. Para a consciência não existe tempo. O tempo é eterno. A eternidade é o presente. É um eterno presente. Mas calma que eu vou chegar lá. Quando a gente se identifica com a mente, a gente fica trabalhando com apenas 1% da nossa capacidade. Então, quando vem as adversidades, os desafios da vida, nós, olhando para a mente, tentando buscar na mente algo que resolva aquela situação, a gente não consegue achar, porque a mente, ela é apenas armazenadora de situações que nós já vivemos
e que ela armazena ali nas áreas do cérebro essas memórias. E então ela só vai te dar dados de acordo com aquilo que tem armazenado ali. Então é muito pequeno. É como se você quisesse pagar boletos, acessar informações em sites com o computador sem a internet. Isso iria causar um desespero tremendo em você. Porque sem internet, como é que você consegue pesquisar coisas do mundo? Como é que você consegue pesquisar, fazer coisas dentro do computador? Você fica muito limitado, você não consegue. Quando nós estamos nos identificando com a mente, é como se nós estivéssemos querendo resolver os problemas sem internet, só com aquele recursozinho limitado do computador. Uma calculadorazinha, um bloquinho de nota, um joguinho baixado ali. Olha só, conseguiram entender? O que é que gera ansiedade? O que gera ansiedade é a desconexão de quem nós somos, a consciência. Quando nós esquecemos que nós somos a consciência, nós criamos a ansiedade, porque nós nos prendemos no tempo e o tempo não existe. Nós ficamos com medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E aí, entendido isso, vamos lá. Eu vou explicar agora o tempo. Existe o presente, que é o aqui e agora, passado e futuro. Só que passado e futuro só existe para a mente, que é aquele 1% de quem nós somos. Para a consciência, só existe um eterno presente. Todos os dias quando nós acordamos, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, certo? Estou aqui gravando esse vídeo, coisa e tal, nananã. Aí hoje chegou a noite, né? Porque o ser humano, pautado na mente, criou o dia, criou as horas e tudo para a gente organizar, né, a vida aqui. Foi necessário criar. Mas quando eu acordar amanhã, esse vídeo que eu gravei hoje vai estar no passado. A minha mente vai gravar que hoje eu gravei o vídeo, mas que amanhã já vai ter sido ontem. E ontem já é passado. Só que hoje, quando eu acordar... Olha só. Tem outro pulo do gato. Hoje que eu estou gravando o vídeo, quando eu acordar amanhã, o amanhã será futuro. O ontem foi o passado. E aí a mente negligencia muito essa questão do aqui e agora. Só que amanhã, quando a gente acordar, vai ser hoje de novo. Ontem foi hoje. Na verdade, o que existe, o único tempo que existe é o presente. Agora, a mente, ela tem uma percepção distorcida. Distorcida não, na verdade, porque a função da mente é ser um instrumento. Nós não somos a mente. Nós deveríamos usar a mente como um instrumento. Por exemplo, com os conhecimentos práticos do dia a dia, com as profissões que a gente adquire, coisas de prática. Então, nós deveríamos usar a mente e não a mente nos usar. Mas quando nós passamos a achar que nós somos a mente e nos condicionarmos a isso, nós nos identificamos com esses tempos inexistentes. Ora estamos vivendo com medo do futuro por conta das experiências que a mente grava como passado, que na verdade foi o hoje que ela guardou na nossa cognição.
como um aprendizado para nos proteger. Então, quando você pega como parâmetro uma experiência que para você foi negativa e projeta ela no futuro, que amanhã pode acontecer de novo, de repente você vai passar por uma situação semelhante, um lugar, você vai ter que ir num lugar ou fazer algo semelhante ao que você fez, e a sua mente gravou que aquela experiência foi dolorosa, você vai sentir medo do futuro, né? De acordo com aquela informação que você teve do passado, que a mente criou. Logo, você cria uma ansiedade por ter medo de viver novamente aquilo, ou então por medo de não saber realmente, porque o futuro é um tempo inexistente. O que vai acontecer lá no futuro? Eu não sei. Isso me causa medo, isso me causa aflição. Então, a ansiedade é basicamente isso. É você se projetar num tempo que não existe, que é criado pela mente, que não te dá as ferramentas necessárias para resolver aquilo, ou achar, projetar a sua felicidade lá na frente. Sendo que o único tempo que nós podemos viver é no aqui e agora. É o hoje. Amanhã será hoje novamente. Ontem foi hoje. E viver no aqui e agora. E lembrar que nós somos consciência. Porque quando nós nos identificamos com a mente, nós ficamos limitados. Nós não temos toda a potência e capacidade que nós somos para resolver os desafios do dia a dia. Então, Gra, como que eu acabo com a ansiedade? Estando presente e reconhecendo que você é consciência e utilizando a mente como uma ferramenta e não como sendo a mente. Observando esse movimento mental de fora, olha esse pensamento, questionando esse pensamento, mudando o foco naquele momento que aquele turbilhão de pensamentos e de medos vierem, estando no aqui e agora. Se você vai lavar um prato, perceba o que você está fazendo. Se você vai pentear um cabelo, perceba esse movimento. Observe como a natureza vive. Será que a árvore está pensando, eu não vou botar fruto não, porque amanhã pode não chover, ou então eu só vou colocar fruto quando o tempo tiver chuvoso. Não, ela simplesmente dá frutos. E nós, quando nos desconectamos da nossa essência, de quem nós somos em essência, imagem e semelhança de Deus, consciência, nós criamos essa identificação com a mente que é condicionada no tempo não existente. No caso da ansiedade, mais voltado para o futuro. Então, a solução eficaz para isso é estar no aqui e agora, é viver no estado de presença, é lembrar que você é consciência, que você é criador, que você é essência e que tudo vai ser resolvido. Não existe medo, não existe aflição quando você lembrar que você é imagem e semelhança de Deus. Então, aprender isso tem me feito ser uma pessoa tranquila, em paz. Nunca mais eu soube o que é ansiedade. Eu te convido a fazer essa reflexão
E eu tive que falar sobre tudo isso, explicar tudo isso, para que você compreenda. Porque se nós não compreendermos, enquanto não compreendermos que passado e futuro são projeções da mente e que a mente não é quem você é, você vai ficar preso nos ciclos de ansiedade, hora de melancolia, se tiver preso ao passado, ou à depressão também. Então, o momento é hoje, o dia é agora. Eu espero que eu tenha ajudado, que tenha sido claro tudo isso que eu falei para vocês. E é isso. Você merece viver em paz, em plenitude, em tranquilidade, porque você é consciência. Beijos da Gra e até o próximo vídeo.